Olá a todos que estão conosco nesse estudo bíblico, mais uma sexta-feira, estudando este precioso livro do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 ainda, dos versos 14 até o verso 21. Mas para ficar mais completo, a gente vai fazer a leitura do verso 13 até o verso 21. E como de costume, estamos aqui com os nossos cooperadores que de forma brilhante têm sempre nos ajudado aqui de uma de uma forma muito positiva o estudo da palavra de Deus. E então eu quero convidá-los também para estarem se apresentando aqui, dando o seu boa noite. Boa noite, caros ouvintes que conectaram esta rede social. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que você possa estar tirando uma grande lição deste texto de Mateus 14. Boa noite também ao pastor Valdemir. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Olá, boa noite, irmãos, boa noite, ouvintes, amigos, boa noite, pastor, boa noite, Vitor Celso, todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, né? Nós estamos hoje aí, iniciando aí mais um estudo, né? E que esse estudo dessa noite possa estar nos auxiliando na nossa vida e também nos dando direção e aprendendo mais da palavra de Deus. Convido o presbítero Valdemir para estar orando para nós neste momento. Grandioso Deus e amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui debatendo, crescendo espiritualmente, aprendendo da palavra do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por ter nos dado esses recursos dessa rede social, Deus, para nós estarmos levando, Deus, a palavra do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. E nós queremos que o Senhor possa estar nos abençoando, colocando as palavras nos nossos lábios, ó Deus, e que venhamos ter, ó Deus, momentos especiais aqui, de grande aprendizado, Deus, e que isso venha estar contribuindo, ó Deus, para o nosso fortalecimento espiritual, Senhor. Também de todos aqueles que nos assistem, Senhor. Fica conosco durante esses minutos que estaremos aqui, ó Pai. Essa é a minha oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar a leitura aqui da palavra, que está, então, em Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantado a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres
e crianças. Este é o texto bastante conhecido, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, diante desse texto lido, a primeira pergunta: Jesus se retira com seus discípulos para um descanso merecido. Ao chegarem ao lugar do retiro, se depararam com uma grande multidão. Jesus teve compaixão delas. O que aprendemos com esse ato de Jesus? Nós vemos que Jesus Cristo estava cansado, apesar de nós estarmos sempre enfatizando que Jesus era o próprio Deus, Filho, mas ele também era humano enquanto esteve aqui na Terra. E enquanto humano, ele também cansava, ele precisava descansar, dormir, né? Mas interessante que a intenção dele era essa, realmente, descansar, né? Mas quando ele chega, que vê aquela multidão, nós vemos que ele vê que muito mais importante do que o seu descanso é a vida daquelas pessoas que estavam precisando ali de curas, estavam precisando de assistência, estavam precisando de apoio espiritual, de apoio físicos, né? Então nós vemos que Jesus então deixa o seu retiro de descanso para outro momento e ele primeiro vai tratar as almas, as pessoas que estavam ali em torno dele precisando de ser atendido pelo mestre, né? Então a sua compaixão foi muito além da sua mera solidariedade. Na verdade, ele demonstrou uma empatia muito grande por aquele povo e sentiu na própria pele a dor daquela multidão que estava ali precisando dele, né? E nós vemos que Jesus muitas vezes demonstrou essa, né, se compadeceu de multidões desorientadas, e ele chegou até a dizer lá em Mateus 15:32, né, porque estão desorientados como ovelhas sem pastor. Na segunda multiplicação de pães também, nós vemos Jesus se compadecendo daquela multidão, Jesus se compadeceu do cego de Jericó, e muitas foram as vezes que Jesus se compadeceu, né, como ele fez nesse texto que acabamos de ler. E, no entanto, nós não podemos deixar de reconhecer a necessidade do descanso. O descanso ele deve existir, porque nós vemos lá em Marcos 6:31, que narra esse mesmo texto, quando nós vemos o texto que diz, Jesus dizendo: vinde, repousai um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Então nós vemos que eles realmente precisavam de um tempo de descanso, ficar a sós com Deus, a fim de ouvir o Senhor e renovar-se física e mentalmente. Mas naquele momento a prioridade deles, Jesus Cristo, foi a multidão. Jesus, quando ele se retira por um motivo muito assim prudente, né? Que ele tinha recebido ali a notícia, né, da morte de João, e que tinha entristecido ele também, e o rei Herodes perseguia também. Então ele se retira para esse lugar deserto por motivo ali de, como o presbítero Celso disse, né, para repouso também. Apesar dele ser divino, ele também era humano, né? Então ele sentia essa necessidade de ter ali o seu descanso, o seu repouso. Mas o que a gente vê nesse texto, e que a gente pode aprender com essa atitude de Jesus, é que, em primeiro lugar, ele mostra a sua compaixão pelas pessoas, né? Ele troca o seu descanso merecido por envolver vidas, por salvar vidas, por amor ao próximo. Então ele já deixa ali exemplo, né, que ele veio em favor da vida.
A prioridade ali para Jesus não era nem o descanso, embora ele precisasse, né? E ele merecia aquele descanso, mas ele priorizou a salvar vidas, a curar enfermos, a fazer milagres naquele lugar. A multidão seguiu ele, ou seja, ele deixa uma grande prova de amor, que, na verdade, ele trabalha, né? Jesus trabalhava, e assim como hoje, ele trabalha dia e noite em favor do povo, né? Mas, assim, uma das lições que deixa é que o coração de Jesus era movido por uma grande compaixão, era movido por um grande amor ao próximo, né? Ele estava se preocupando ali com o sofrimento alheio. Ele se preocupava em ver as pessoas sofrendo, e assim como em outras situações ele se comoveu, né? Na cura do cego de Jericó, em relação à viúva de Naim. Então, Jesus mostrando que o seu coração não era um coração egoísta. Ele pensava nos outros e não pensava nele próprio, né? A prioridade era os outros. O descanso dele poderia ficar para outro momento, mas a gente aprende que o amor ali no coração de Jesus estava em primeiro lugar. Se fosse algum de nós, né, nós iríamos dizer assim: não, agora é a hora do meu descanso, não posso atender ninguém, deixa esses sofredores aí, deixa essa multidão necessitada, que eles se virem depois, né? Mas Jesus faz totalmente o contrário, né? Ele dá prioridade em atender aquela multidão e sacrifica a sua própria vida, o seu próprio descanso, né? Ele deixa isso para depois, mas ele dá uma atenção especial ao sofrimento do próximo. Essa é uma das grandes lições que Jesus deixa, né? Dar a sua vida, o seu descanso para ter melhor condição em relação ao próximo, né? Para ajudar o próximo. É surpreendente a compaixão de Jesus pelas vidas, né? E ele prioriza mesmo a vida, é fundamental e é uma lição extraordinária que nós podemos tirar. A segunda pergunta: o texto nos diz que ao cair da tarde estavam em lugar deserto, sem provisão de comida para alimentar toda aquela gente. Qual foi a atitude dos discípulos? Nós vemos que os discípulos estavam pensando de forma humana, né? De forma apenas atitude humana, e esqueceram que estava diante do mestre, dos mestres, que estavam diante do próprio Deus. E dessa forma, então, nós vemos que eles começaram a ficar preocupados, porque estava começando a escurecer, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não tinha dinheiro para comprar alimento para todo mundo, não tinha alimento, somente 5 pães e 2 peixes, e nada mais, né? E eles chegam para Jesus, então, e diz para Jesus: ó, vamos despedir esse povo, cada um vai para sua casa, cada um vai aí para uma vila mais perto aí, cada um compra o seu alimento e come. Mas interessante é que os discípulos não estavam nem preocupados se o povo tinha dinheiro, se não tinha, né? E também eles não estavam preocupados com a questão da preocupação do povo precisando de Jesus, né? Então foi uma atitude extremamente humana dos discípulos. E não adianta a gente querer criticar os discípulos por causa disso, não, porque nós também não somos diferentes nos nossos dias de hoje. Às vezes nós estamos diante de situações que nós achamos melhor despedir as pessoas e dizer: olha, não podemos fazer nada por você, e vai, Deus te abençoe, né? Mas, na verdade, a gente esquece que Deus é Deus. Aquilo que Jesus fez ali, diante daquela multidão, ele pode fazer nos dias de hoje também. Deus pode fazer grandes milagres na vida das pessoas. E, por isso, é necessário que nós entendamos que
Os discípulos tinham muitas desculpas, né? Ele não tinha dinheiro suficiente, o lugar era inadequado, a hora era imprópria. Contudo, Cristo pegou o que eles tinham e satisfez a necessidade deles. E Cristo faz isso hoje para nós também. E, concluindo, eu gostaria apenas de dizer que nós também vivemos no deserto do pecado hoje e precisamos de Cristo na nossa vida. Sem Cristo, nós não somos capazes de atingir o alvo espiritual que necessitamos. Interessante a gente entender o texto, né, que era muitas pessoas, né, 5.000 homens ali para se alimentar, já era tarde, os discípulos fizeram a atitude ali, o oposto de Jesus. Jesus se compadeceu daquela multidão, e enquanto os discípulos estavam preocupados com aquele momento, né? Estavam preocupados com aquela situação, e Jesus preocupado com as pessoas. Os discípulos preocupados porque já era tarde, e a atitude deles era de mandar o povo ir embora, né? Cada um se vira aí, não tem comida para todos e também não tem dinheiro para comprar alimento para esse povo todo que estão aqui, né? Então, a atitude dos discípulos ali é que eles olharam para um plano terreno, e enquanto Jesus confiava no poder divino, Jesus certamente acreditava e acreditando ali que a situação poderia ser resolvida. Para os discípulos era uma situação de difícil resolução, porque eles olhavam num plano terreno. E Jesus olhando num plano espiritual, num plano confiante no poder de Deus, na sua ajuda, né? Então, é um verdadeiro contraste ali entre a atitude humana dos discípulos e o divino de Jesus, né? As preocupações dos discípulos foram maiores do que a confiança que eles deveriam ter em Jesus. E acontece isso com a gente também, né? Muitas vezes nós temos essa tendência também de focar no problema e não focar na solução. Nós damos mais atenção ao problema do que damos atenção na solução do problema. E a solução dos problemas, ela vem do próprio Deus, né? E foi ali essa atitude que os discípulos tiveram, né? De estar com a sua preocupação voltado para o problema, mas não confiaram totalmente no poder do mestre, né? Olharam para o solo, mas não olharam para o alto, né? Então, muitas vezes nós também fazemos isso. Olhamos para o chão e não olhamos para o céu, que é de lá que vem a resposta, né? Então, os discípulos ali, na verdade, eles queriam se livrar do problema, né? Mas Jesus ali resolve o problema, enquanto os discípulos queriam apenas se livrar do problema, né? Um grande perigo de esquecer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a Bíblia, né? E que se Jesus resolveu o problema naquele tempo e naquele dia, vai com certeza também resolver também hoje. E a nossa vida é um constante milagre. Isso é maravilhoso saber. A terceira pergunta: qual foi a atitude de Jesus e quais as lições que ele ensinou diante do problema? Foi várias lições, né? E podemos interpretar essas lições aí de várias formas, né? Porque são muitas as lições deixadas aí. Diante desse problema, ele desafiou os discípulos a não focar somente na sua força natural, não focar nas forças humanas, mas ele deixa uma lição ali que era necessário confiar nas providências divinas de Jesus. Era necessário que eles confiassem em Jesus. E deixa uma lição também que devemos muitas vezes aquietar o nosso coração diante de um problema.
aquietar o nosso coração diante de um problema é depositar a nossa confiança no Mestre. Então, essa também é uma lição. Outra lição que a gente pode tirar é que é preciso, né, dar o primeiro passo. Ali eles deram realmente o primeiro passo. O que eles tinham na mão para alimentar aquela multidão? Encontraram ali um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco, mas eles fizeram isso, pegaram o pouco que tinha e levaram até Jesus. Ou seja, a lição que deixa para nós que devemos ter atitude mesmo diante do pouco que nós temos, seja os nossos recursos, seja os nossos talentos, né? Mas nós temos que colocar à disposição de Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram ali e teve êxito na sua atitude também, né? Outra lição que deixa para nós aqui, diante de um problema que eles estavam enfrentando e que nós podemos aprender, né? É que Deus transforma, né? Aquilo que parecia impossível aos discípulos, que era alimentar aquela grande multidão com aquela pouca quantidade de alimento, a lição que fica é que Deus transforma aquilo que aos nossos olhos é impossível, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, ele se torna possível, mesmo que seja pouco, né? Mas nas mãos de Jesus, ele transforma em muito. Eu lembro até de um ditado, né? Existe até um ditado popular que diz, né? O pouco com Deus é muito. E realmente, aquilo que nós achamos pouco, se colocarmos eles nas mãos de Deus, ele se transforma em muito. Porque Deus é o Deus da providência. Então, são lições maravilhosas, né? Poderíamos enumerar aqui muito mais, mas essas já é de grande importância para a nossa reflexão, né? E nas mãos de Deus, aquilo que nós achamos que é impossível, nós achamos que seja pouco, ele transforma. Então, são essas as lições importantes que podemos descrever aqui nesse texto. Muito bem. Outra lição que a gente pode ainda tirar desse texto aqui, né, é a obediência, né? Ser obediente às ordens de Jesus. E Jesus, ele primeiro pediu para que os discípulos fossem atrás lá dos alimentos que tinham, né, que eram 5 pães e 2 peixes, e trouxeram até Jesus. Em seguida, os discípulos pediram que a multidão se assentasse, conforme Jesus havia ordenado. Então, nós vemos aqui a obediência, todos então obedeceram a ordem do mestre, né? Em seguida, então, eles pegaram os pedaços de pães e eles distribuíram para toda aquela multidão que estava ali, né? E aquela distribuição, ela foi importante porque abasteceu a todos e ainda sobrou, né? Nós vemos que cabe a nós também nos nossos dias distribuir, entregar a bênção de Deus para as pessoas, né? Cabe a nós, como servos de Deus, estar usando da bênção que Deus concede a cada um de nós, principalmente a bênção da salvação, para que nós possamos também distribuir essa bênção a outras pessoas, para que elas também venham a conhecer Jesus na sua vida. Outra lição importante que esse texto mostra é quando diz que os restos foram recolhidos e nada foi desperdiçado, né? Nós vemos que 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes foram recolhidos. Isso significa que nós temos que conservar aquilo que nos resta, né? Aquilo que resta, a sobra. E foi o que Jesus ensinou para eles também naquele momento, né? E, com certeza, foi uma lição para aquele rapaz, para aquele jovem que deu aqueles 5 pães e 2 peixinhos, quando ele deve ter chegado em casa com muito mais do que ele tinha levado, né? Deve ter sido, assim, um susto muito grande ali, né? Para sua mãe, para sua família que estava ali. E nós vemos também que o apóstolo João, ele registra no sermão sobre o pão da vida, de que Jesus já estava preparando a população, a multidão, para aquilo que realmente ele é, muito mais do que ele
transformar, multiplicar aquele pão material, ele é o pão espiritual. Ele é o pão espiritual. Ele é o pão da vida. Somente ele pode transformar a nossa vida. Somente Jesus pode alimentar-nos espiritualmente. Somente Jesus pode fazer a diferença na nossa vida. Por isso, nós precisamos, nos dias de hoje, aprender com esse texto, de que nós precisamos nos alimentar de Jesus. Nós precisamos estar sendo fortalecidos na pessoa de Jesus. E hoje, nas nossas igrejas, nós temos que tirar uma lição também de como agir diante dos nossos irmãos da igreja, diante daquelas pessoas que chegam famintas pela palavra de Deus. Nós precisamos dar de comer a eles, dar de beber da água e do pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós temos que anunciar. Jamais nós podemos chegar e dizer, não, você está com muito problema, você tem que ir procurar outro lugar. Não, nós não podemos fazer isso. Nós sabemos que existem muitos famintos espirituais precisando do pão da vida, precisando de Jesus. E é isso que nós queremos deixar como lição para você, que vá ao encontro de Jesus. Esse Jesus, ele pode dar o pão espiritual a uma multidão espiritual faminta nos dias de hoje. Isso porque Cristo, como o presbítero Valdenir disse, né, pode transformar o pouco em muito. Ele pode quebrantar e abençoar a nossa vida. Ele pode muito bem também vencer todas as dificuldades da nossa vida, seja ela física, seja ela espiritual. Jesus faz a diferença. Que maravilha esse estudo, poder compreender a compaixão de Jesus, a mesma forma que ele teve compaixão lá nesse tempo, com essas pessoas, na multiplicação dos pães. Ele também está pronto a ter compaixão de cada um de nós. A você, ouvinte, possa também experimentar essa compaixão de Cristo no seu coração. Vale a pena. Ele tem maravilhas para as nossas vidas. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas através desse maravilhoso estudo sobre a compaixão de Jesus. Vou convidar aqui o presbítero Celso para estar encerrando com uma oração final. Amado Pai Celestial, louvamos-te, ó Deus, porque somente o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso. Só em Ti é que nós podemos realmente buscar a verdadeira alegria e o verdadeiro amor, porque o Senhor nos enviou, através do seu grande amor, o seu Filho amado Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e, desta forma, alimentar-nos espiritualmente do pão da vida, da água da vida, que é Jesus Cristo. Muito obrigado por este privilégio, Deus. Obrigado porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, ó Deus, nós não somos capazes de nos fortalecer espiritualmente. Sem Ti, nós não somos capazes de caminhar pela vida espiritual. Mas com o Senhor, nós chegaremos na eternidade para uma vida diferenciada para todo sempre. Por isso, ó Deus amado, esteja na condução das nossas vidas, dando-nos dia após dia o alimento necessário para que nós continuemos a nossa caminhada pelo deserto deste mundo, ó Deus, de pecado, mas que com certeza um dia nós haveremos de ser transformados sem pecado para todo sempre, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, ó Pai, dê-nos uma noite abençoada, dê-nos um final de semana abençoado, que o Senhor possa estar no controle da nossa vida, fazendo com que sempre, sempre, nós venhamos a ser, ó Deus, discípulos do Senhor, para propagar o Teu Evangelho por onde quer que passarmos. Muito obrigado, ó Deus. Leve-nos cada dia mais a fazer a Tua vontade. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Aproveite já para fazer a sua despedida.
Uma boa noite a todos que assistiram a este estudo bíblico, que você possa crescer espiritualmente, você possa fortalecer através desse pão espiritual que você participou. Uma boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite, presbítero Valdemir. Boa noite a todos que nos ouviram, né? Que esse estudo também possa estar nos incentivando, né, a ter o nosso Jesus como nosso verdadeiro pão vivo e desfrutar das suas bênçãos e das suas maravilhas. Deixo aí também boa noite ao presbítero Celso, ao pastor, e que possamos aí ter uma noite abençoada por Deus. Amém. Deus abençoe a você, querido ouvinte, que participou conosco desse estudo bíblico, e que a compaixão de Cristo seja realmente uma constante em seu coração. Uma boa noite, Deus abençoe.